Bom, então para iniciar a reação de imunofluorescência indireta ou RIF, devem ser retiradas as lâminas impregnadas com o antígeno que ficam armazenadas em freezer e descongelar as mesmas submergindo-as em uma cuba contendo solução tampão fosfato salina por 10 minutos. A solução tampão fosfato salina é utilizada durante todo o processo e, portanto, será referida somente como PBS a partir de agora. Passados os 10 minutos, o PBS será descartado na pia e as lâminas devem ser posicionadas verticalmente sobre folhas de papel toalha para a secagem do PBS restante. Notem que eu nunca manipulo a lâmina encostando nos poços, justamente para evitar a remoção mecânica dos antígenos ali impregnados. Agora eu vou apresentar para vocês o processo de microtitulação em placa e logo depois o processo de diluição seriada. Então, a placa que a gente utiliza para fazer a diluição é essa placa de 96 poços, uma placa de 12 por 8. Cada poço desse tem uma capacidade de 360 microlitros, então a gente vai falar aqui em unidades de medida de microlitros. A diluição mais comum que se utiliza para o diagnóstico das enfermidades de importância veterinária, salvo exceções, é a de 1 para 64. E essa diluição quer dizer que a gente tem uma parte de amostra em 64 partes de uma solução total. Então, como é que a gente faria uma solução com a diluição de 1 para 64? Colocando 1 microlitro de amostra e 63 microlitros de diluente, que nesse caso da imunofluorescência indireta é o PBS, então a gente teria uma solução final de 64 microlitros na diluição de 1 para 64. Se a gente quiser fazer um volume de solução maior com a mesma diluição, é simplesmente dobrar esses valores de diluente e de amostra que a gente vai ter a mesma diluição com maior volume. Então, 2 microlitros com 126 de diluente, 3 microlitros com 189 de diluente, 4 com 252 ou 5 microlitros com 315. Todos esses vão me dar uma solução final, uma diluição de 1 para 64. Okay? Para fins de exemplificação, eu vou utilizar essa diluição aqui. E para fazer isso, a gente vai agora para a placa. Então, primeiramente, a gente vem com a pipeta multicanal ou com a pipeta simples e coloca nos 6 primeiros poços dessa linha a 100 microlitros de PBS. Logo depois, a gente vem nesse primeiro poço aqui e coloca mais 89. Então, a gente já tem 189 microlitros de diluente. Depois, a gente vai colocar 3 microlitros da amostra a ser testada. E esse primeiro poço está efetivamente com a diluição de 1 para 64. O que a gente vai fazer agora é o que se chama de microdiluição seriada, que consiste em retirar 100 microlitros desse primeiro poço aqui e passar para o segundo. A gente homogeneiza essa solução e passa para o segundo. E esse segundo poço vai estar agora com uma diluição de 1 para 128. Certo? Então a gente diluiu essa primeira amostra. Se a gente pegar os 100 microlitros daqui de dentro e passar para o poço seguinte, a gente vai diluir mais uma vez. Então, notem que cada vez que a gente vai fazendo essa passagem de um poço para o outro, a gente vai aumentando a diluição. Se eu passar do poço 3 para o poço 4, vai ficar com a diluição de 1 para 512. Do poço 4 para o poço 5, 1 para 1024. E do poço 5 para o poço 6, 2048. Então, geralmente, a gente faz essa titulação até 2048. Ok? E, basicamente, é assim que se faz a microtitulação. E eu vou mostrar agora para vocês na placa como se faz isso. Devemos identificar a placa de acordo a atender às necessidades, de acordo com a quantidade de amostras a serem analisadas. E logo após despejar o diluente, que nesse caso é o PBS, em uma cuba para facilitar a pipetagem. Feito isso,
Vamos ajustar a nossa pipeta multicanal para 100 microlitros e pipetar os 100 microlitros nas colunas de 1 a 6 em todas as linhas que serão utilizadas para fazer a diluição. Feito esse primeiro processo, vamos ajustar a pipeta multicanal para 89 microlitros e depositar esses 89 microlitros na primeira coluna de todas as linhas, fazendo com que todos os poços da primeira coluna fiquem com 189 microlitros, possibilitando a adição das amostras para fazer a primeira diluição de 1 para 64. Nesse momento, devem ser separadas as amostras a serem analisadas e essas amostras deverão ser homogeneizadas em um vórtex de 3 a 5 segundos cada. Após homogeneizar as amostras, a gente adiciona elas na primeira coluna de cada linha, fazendo assim a diluição inicial, que é a de 1 para 64, como eu estou demonstrando agora. Esse processo deverá ser repetido para todas as amostras que serão analisadas. Bom, agora que todos os primeiros poços estão na diluição de 1 para 64, a gente vai fazer o processo que eu expliquei de diluição seriada, que pode ser feito tanto com a pipeta multicanal como com a pipeta simples. Eu vou demonstrar das duas formas. Então, com a pipeta multicanal, nós colocamos a quantidade de ponteiras necessária e ajustamos ela para 100 microlitros. Depois de ajustada, puxamos os 100 microlitros do primeiro poço e homogeneizamos e passamos para o poço seguinte, repetindo esse processo até a última diluição, que é a de 2048. Sempre que passa de um poço para o outro, eu homogeneizo bem e descarto as ponteiras. Aqui é só exemplificando o que eu fiz com a pipeta multicanal, ou seja, eu homogeneizo o conteúdo do primeiro poço, passo para o segundo, homogeneizo, depois passo para o terceiro, homogeneizo, passo para o quarto poço, homogeneizo, passo para o quinto poço, e depois de homogeneizar, passo para o sexto poço. E aí cada poço terá uma diluição diferente.
A este ponto, as lâminas que foram colocadas para secar já devem estar secas e nós vamos identificá-las e depositá-las em um recipiente contendo gases umedecidas com água destilada, que tem a função de manter a umidade dentro do recipiente no momento da incubação. Após a identificação das lâminas, a pipeta deve ser ajustada para 20 microlitros e esse volume deve ser aspirado dos poços da placa de 96 poços e depositada nos poços das lâminas. E cada lâmina, de acordo com a identificação, vai receber as amostras que foram diluídas na placa. Depois de repetir esse processo em todas as lâminas, devemos tampá-las, a fim de manter a umidade constante dentro do recipiente, e logo após essas lâminas vão ser levadas para a incubadora a 37 graus Celsius por 30 minutos. Bem, então para entender o que vai acontecer nessa primeira incubação, temos que relembrar alguns conceitos da imunologia. Eu falei que no fundo das lâminas de Riff a gente tem fixado um antígeno, que é o agente de interesse que nós estamos pesquisando na reação de imunofluorescência indireta. Esse antígeno tem uma pequena parte que é chamada de epítopo, que é a região que efetivamente vai se ligar no anticorpo, mais especificamente na sua região FAB, que é a região de ligação de antígenos. E o anticorpo também tem uma outra região, que é a região FC, que é uma região de sustentação que vai ter uma importância mais à frente na reação. E tudo isso aqui, esse complexo antígeno-anticorpo, a temperatura ideal para que haja essa reação é de 37 graus Celsius, que é a temperatura em que normalmente as reações fisiológicas acontecem. Passados os 30 minutos, as lâminas já devidamente incubadas deverão ser lavadas em uma pia com uma piceta contendo PBS, sendo que o PBS nunca deve ser direcionado diretamente aos poços das lâminas, mas sim na parte superior, devendo somente escorrer pelos poços. Depois dessa primeira lavagem, as lâminas deverão ser colocadas em uma imersão contendo solução de lavagem, que é basicamente uma solução tampão fosfato salina adicionada de um detergente que pode ser o Triton. E essa primeira lavagem vai durar 10 minutos. Passados os 10 minutos, nós devemos descartar o conteúdo das cubas na pia e renovar essa solução de lavagem por 10 minutos, totalizando assim um tempo total de lavagem de 20 minutos. E após essa segunda lavagem, as lâminas deverão ser colocadas para secar, assim como foi demonstrado no início do vídeo. Enquanto as lâminas secam, nós vamos fazer a diluição do conjugado, que logo mais eu vou explicar qual a função e a importância da reação de imunofluorescência indireta. A proporção de diluição desse conjugado é de 1 para 1000, ou seja, para cada 1000 microlitros de solução, a gente tem 1 microlitro de conjugado. E como fazer essa diluição? A gente vai pegar 1 microlitro de conjugado e colocar em 999 microlitros do PBS, que nesse caso é o diluente. E aí a gente vai ter o nosso conjugado propriamente diluído para a utilização. O cálculo
da quantidade de conjugado a ser diluído é feito multiplicando a quantidade de lâminas a serem feitas vezes a quantidade de poços por lâmina, que é 12, vezes a quantidade de microlitros que é depositada em cada poço, que é de 20 microlitros. Ou seja, para confeccionar 4 lâminas de imunofluorescência com 12 poços cada, nós precisamos de 960 microlitros de conjugado diluído. Em função do conjugado perder sua atividade quando é exposto à luminosidade, a partir de agora é muito importante que todas as ações realizadas com esse material sejam feitas em locais abrigados da luz, justamente para evitar esses efeitos. Após a diluição, o conjugado diluído deverá ser homogeneizado no vórtice. Nesse momento, as lâminas que estavam secando já devem estar secas e elas devem ser recolocadas nos recipientes com gases umedecidas para que a gente possa pingar nelas o conjugado diluído. Então, com a pipeta ajustada para 20 microlitros, nós vamos pegar uma ponteira e depositar em cada poço de cada lâmina os 20 microlitros do conjugado diluído. E esse processo deverá ser repetido para todas as outras lâminas. É de extrema importância que, na aplicação do conjugado, não se encoste no conteúdo que está no fundo dos poços das lâminas para evitar a remoção mecânica dos complexos antígeno-anticorpo que estão ali formados. Feito isso, as amostras deverão ser levadas novamente para a incubadora a 37 graus Celsius por mais 30 minutos. Bom, então a gente acabou de adicionar o conjugado nas lâminas. E o que é que isso significa? A gente lembra que essas lâminas, depois da primeira incubação, estavam efetivamente com o antígeno e o anticorpo ligados, e eles continuavam ali, e a gente de alguma forma precisa visualizar eles na microscopia de fluorescência. E como é que a gente faz isso? Adicionando um conjugado. E esse conjugado nada mais é do que um anticorpo anti-anticorpo. Então, a porção FAB desse conjugado vai se ligar na região FC do anticorpo. Como os únicos anticorpos que a gente vai ter nessa lâmina agora, depois da lavagem, são os anticorpos que estavam ligados no antígeno, a gente tem um jeito de saber se tinha ou não anticorpos contra esse antígeno na amostra. E esse conjugado ele tem uma particularidade que é a presença de um fluorocromo. E esse fluorocromo é uma molécula que, a partir do momento em que ela recebe uma onda de luz ultravioleta, ela vai ser destacada desse conjugado e vai produzir uma luminescência que é, nesse caso desse conjugado, de coloração verde. E aí a gente consegue visualizar esse anticorpo através do fluorocromo. Passados os 30 minutos da segunda incubação, deve ser feita a diluição do azul de Evans com aproximadamente 15 gotas por cuba, contendo a solução de lavagem, que é composta por PBS mais o detergente, que é o Triton. Então essa solução deve ser homogeneizada com a própria pipeta Pasteur, e as amostras que saíram da incubadora vão ser lavadas da mesma forma que foram naquele primeiro momento. Ou seja, com uma piceta contendo PBS, deverá ser tirado o conteúdo dessas lâminas sem aplicar o PBS diretamente sobre os poços, e sim na parte superior da lâmina, deixando ele escorrer. As lâminas vão permanecer submergidas no azul de Evans por 10 minutos, lembrando de cobrir para evitar o contato com a luz. Passados os 10 minutos, o conteúdo das cubas deve ser descartado na pia e reposto com uma nova solução de Evans diluídas em solução de lavagem. E essa solução de lavagem deve ficar ali por mais 10 minutos e ser descartada novamente. E depois desse processo, as lâminas devem ser colocadas para secar, porém dessa vez elas devem ser cobertas para evitar a exposição desnecessária à luz.
Após a secagem, as lâminas estarão prontas para a montagem, que é feita com o uso de lamínulas de vidro e glicerina tamponada. Essa montagem se dá da seguinte forma: se colocam 2 a 3 gotas de glicerina tamponada de maneira espaçada entre os poços de cada lâmina e, após fazer isso em todas as suas lâminas, as lamínulas devem ser manipuladas com muito cuidado e colocadas sobre as lâminas. Feito isso, basta limpar o excesso de glicerina das lamínulas e as lâminas estarão prontas para serem avaliadas no microscópio de imunofluorescência. E o resultado de todo esse exame está representado aqui. Então essa é uma amostra efetivamente soro-reagente, onde a gente consegue observar vários aglomerados de complexos antígeno-anticorpo conjugado, como está mostrando aqui na seta, e esse animal pode ser considerado um animal soro-reagente. Então vários aglomerados, como estão mostrando aqui nas setas amarelas. E, em contraste, nós vamos ver um animal soro negativo, ou seja, que foi negativo para esse exame, e a gente consegue ver que não existem pontos bem delimitados de fluorescência, e ao invés disso apenas alguns pequenos pontos, mas que são simplesmente a sujeira e debris celulares.